boa tarde. Como vocês podem perceber, eu estou aqui em outro cenário, eu estou aqui na sala de vocês e a partir dessa semana em diante, todos os vídeos que vocês verão vão ser aqui em sala de aula. Eu estou aqui de fato, eu estou aqui de farda, de fato em sala de aula, e eu espero que aí de casa você também possa estar fazendo a sua sala, vestindo a sua farda, pegando o seu material, para que assim vocês possam estar absorvendo de fato todo o conteúdo, beleza? Sem enrolação, vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo assim um pouco complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, beleza? Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre frase, oração e período. Não fique assustado com esses nomes porque de fato são bem fáceis. É importante que você preste atenção. Na aula de hoje eu vou copiar no quadro, então é importante que você esteja aí com o seu caderno para que você também possa estar aí do outro lado copiando tudo certinho e acompanhando a aula, beleza? Vamos começar por frase. Se eu não me engano, na aula retrasada nós falamos sobre os tipos de frase. Mas o que é uma frase, meu caro aluno, minha cara aluna? O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. Frase é um enunciado com sentido completo. Uma frase pode ser feita com apenas uma palavra. Por exemplo, quando você chega assim no médico e tem lá no hospital, no caso, né? Tem silêncio, tem a palavra silêncio. Você entende o sentido dessa palavra? Eu acho que sim, né? Você entende que tem que fazer silêncio porque a galera está doente, está se recuperando. Então é preciso que no local onde você está, que assim você possa fazer silêncio. Então só com essa palavra aqui eu consigo entender o recado. É um sentido completo. Então silêncio, a palavra silêncio, neste caso, pode ser considerada uma frase. Mas uma frase, né, como conhecemos, ela pode ter várias palavras. Como é o caso dessa frase aqui, ó. Silêncio neste local. É uma frase também, né? Porque tem um sentido completo. E aí você percebe que no local está pedindo silêncio. Eu não sei bem o porquê, mas está pedindo silêncio. Então eu entendo o sentido dessa frase e por isso, sim, ela é denominada como frase, tá? E aí nós temos dois exemplos. Uma frase com apenas uma palavra e outra frase com outras palavras, com mais de uma palavra. Beleza? Agora, se eu tivesse assim, ó, essa frase aqui, ó. Calma aí. Local neste silêncio. Eu acho que o pincel está um pouco fraco. Mas se tivesse assim, ó, está um pouco fraco. Se tivesse local neste silêncio, local neste silêncio, faz sentido? Local neste silêncio? Não, você não consegue entender aquilo que eu estou querendo dizer, correto? Então por isso não é uma frase. Se não tem sentido, se eu não consigo entender o que você está querendo falar, então não é uma frase. Então aqui não é uma frase. Local neste silêncio não é uma frase, porque não tem um sentido completo. Beleza? Deu para entender? Então pausem aí o vídeo e copiem. Pronto, eu espero que você já tenha copiado, porque agora tem mais. A aula de hoje vai ser um pouco longa, porque realmente o assunto é um pouco pesado, tá certo? Vamos continuar falando sobre frase. Existem dois tipos de frase. Existe frase verbal e existe frase nominal. Como o próprio nome já diz, frase verbal é uma frase que contém verbo. O que é verbo? Verbo é uma ação. Amar é uma ação, correto? Correr, jogar, acreditar, tudo isso são verbos, tá? Então, frase verbal contém verbo. Frase verbal contém verbo. Repita comigo. Frase verbal contém verbo. Muito fácil. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu gosto de você. É uma frase, correto? Tem verbo? Tem. Gosto, que vem do verbo gostar. Então, eu gosto de você. Tem verbo. Então, é uma frase verbal. Ponto. Frase verbal é uma frase que tem verbo. Ponto. Agora vamos ver frase nominal.
Frase nominal é uma frase que não contém verbo. Frase nominal não contém verbo. Olha um exemplo aqui, ó. Bom dia, João. É uma frase. Eu estou desejando aí um dia bom para João. E contém verbo? Não. Bom não é verbo, dia não é verbo e João não é verbo. Então, é uma frase nominal, porque não contém verbo. Repita comigo. Frase nominal não contém verbo. Pronto. Muito simples, né? Outro exemplo de nominal que nós vimos foi o exemplo passado, que é silêncio neste local. Também não tem verbo e por isso é uma frase nominal. Muito fácil, eu espero que você tenha entendido. Frase verbal é uma frase com verbo. Frase nominal é uma frase que não tem verbo. Pronto. Podemos ir para a oração agora? Eu espero que sim. Copiem aqui, pause mais uma vez o vídeo, ó. Copie, porque agora nós vamos falar sobre oração, beleza? Pronto, agora nós vamos falar sobre oração. Preste bem atenção. O que é uma oração, Vinícius? É uma frase que se organiza em torno de um único verbo ou locução verbal. Então, o que é uma oração? Nada mais é do que uma frase verbal. Aqui está dizendo, ó, que é uma frase que tem verbo ou uma locução verbal. Então, oração é uma frase, é um enunciado que tem verbo. Tem verbo? Então eu tenho uma oração. Tem uma locução verbal? Então eu também tenho uma oração. Vinícius, eu não sei o que é oração, eu não sei o que é locução verbal. Calma que eu vou explicar agora. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos que têm sentido de um só. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo de locução é vou correr. São dois verbos, né? Eu não sei se daí dá para enxergar direitinho, mas aqui tem um vou, tá parecendo um U, mas aqui é um V, ó. Vou correr. Aí eu tenho dois verbos, o verbo vou e o verbo correr. Você concorda comigo que esses dois verbos poderiam ser substituídos por apenas um? Ficaria assim, ó. Correrei. Então, locução verbal é quando eu tenho dois verbos com o sentido de um, né? Quando eu digo vou correr, o sentido é de que correrei, né? Tem apenas um sentido. São dois verbos, mas possuem apenas um sentido. Então, acho que deu para entender, né? Isso aí não é tão importante. É importante que você entenda que em uma oração tem que ter verbo. Ponto. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de oração. Socorro! Eu preciso de ajuda. Você percebe que nessa frase eu tenho um verbo, que é o verbo preciso, que vem do precisar. Socorro! Eu preciso de ajuda. Daí eu já entendo que é uma frase verbal e também eu entendo que trata-se de uma oração. Quantas orações eu tenho aqui? Apenas uma oração, porque eu tenho apenas um verbo. Se eu tivesse 3 verbos na minha frase, quantas orações eu teria? 3 orações. Se eu tivesse 2 verbos em minha frase, quantas orações eu teria? 2 orações. Vamos para mais um exemplo de oração aqui, ó. Eu gosto de comer. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu já achei um aqui, ó, que é o gosto, que vem do gostar, e tem outro aqui que é o comer, né? Então, eu gosto de comer. Eu tenho 2 verbos. Você também encontrou 2 verbos aí? Então, parabéns. Tenho 2 verbos aqui. Se eu tenho 2 verbos, quantas orações eu vou ter aqui? 2 orações, beleza? Porque uma oração é uma frase que contém apenas um verbo. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Deu para entender? Então, aqui eu tenho apenas uma oração, porque eu tenho apenas um verbo. Já aqui eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos. Deu para entender? Eu espero que sim. Agora nós vamos falar sobre período. Então eu peço aí que você pause e
copie tudo isso aqui. Para encerrar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu vou terminar falando sobre período, tá certo? Preste bem atenção. O que é período, Vinícius? Período nada mais é que a organização das orações. Eu vou organizar as orações e vou dizer se é um período simples ou se é um período composto. Como assim? Por exemplo, nessa oração aqui, ó. Talvez eu vá. Eu tenho um verbo aqui, tenho que ter, porque para ter uma oração eu preciso de um verbo. Quem é o meu verbo aqui? Talvez eu vá. Vá é o meu verbo. Quantas orações eu tenho aqui se eu tenho apenas um verbo? Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Se eu tiver apenas uma oração, eu denomino essa oração como período simples. É um período simples, tem apenas uma oração? Simples. Deu para entender? Agora vamos ver outro exemplo. Faça como eu pedi. Eu tenho o verbo faça e tenho o verbo pedir. Tenho dois verbos, correto? Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações? Duas orações. Se eu tiver mais de uma oração, eu tenho um período composto. Não é fácil, pessoal. Período simples é quando eu tenho apenas uma oração. Ou seja, eu tenho apenas um verbo. Período composto é quando eu tenho mais de uma oração. Ó, tenho duas orações aqui, então já é um período composto. Beleza? Isso aqui que é período, é a organização. É através do período que eu vou dizer se eu tenho uma oração, se eu tenho duas orações, entendeu? Se eu tiver 3 orações, continua sendo um período composto. Se eu tiver 10 orações, continua sendo um período composto. Agora, se eu tiver apenas uma oração, período simples. Gente, esse é o assunto de hoje. Gostaram? É um pouco complexo, né? Um pouco pesado, mas eu acho que deu para todo mundo entender, né? Então é isso. Vou passar aqui uma atividade bem fácil. A atividade de hoje é muito fácil, tá? E eu peço que vocês façam, realizem aí, pratiquem o que vocês aprenderam hoje, tá certo? Se você não copiou, pausa aí e copia, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado por sua presença e até a próxima aula. Tchau, tchau!